Muito bem. Continuando, ela nos afirma o seguinte: muitos não conseguem operar essa evolução, pois não sabem deixar sua ilusória segurança e não conseguem separar-se do conhecido para ir ao encontro do desconhecido. E continuam a sofrer e a viver na inconsciência e na identificação com o ego. A essa altura é preciso mencionar os obstáculos e as resistências que impedem o livre desenvolvimento da consciência e que não são responsabilidades do limite evolutivo do indivíduo, mas de sua problemática psicológica inconsciente, toda especial, que pode e deve ser reconhecida e resolvida. Ela está simplesmente dizendo aqui que deixar o conhecido para ir ao encontro do desconhecido, a pessoa precisa ter muita coragem. A vontade tem que ser grande, mas a coragem tem que ser maior. Por quê? Porque ele deixa o certo pelo incerto. Ele deixa o seguro pelo inseguro. O conhecido pelo não conhecido. Quer dizer, é muito complexo. A pessoa tem que estar com a consciência voltada para aquilo que é e desidentificada consigo própria para entender que a busca que ela está fazendo é uma busca maior, não é? Esta problemática deve-se ao excessivo desenvolvimento da parte consciente do indivíduo, a mente racional e a vontade pessoal preponderante, que se condensam no ego, isto é, naquele eu construído e falso, de que falamos, que por sua natureza se opõe sempre, embora inconscientemente, ao si. Pessoas deste tipo podem, inclusive, ser suficientemente evoluídas, olha que interessante. Porém, é como se ignorassem ou desejassem ignorar sua maturidade espiritual, pois estão identificadas com o ego e removeram de seu lado consciente as aspirações, os impulsos e as exigências espirituais. São pessoas não ignorantes, são pessoas evoluídas, mas a prioridade dessas pessoas é a prioridade voltada para o ego, que é mais agradável, que é mais satisfatória, preenche mais a parte material que diz respeito à sua atenção maior, né? Pode acontecer que de vez em quando sintam-se mesmas o impulso e a necessidade do transcendente. Porém, ao tentarem adequar-se a ele, deparam-se com as estranhas resistências e dificuldades interiores que tornam todo e qualquer esforço inútil. Eles se identificam, mas eles se identificam mais com as dificuldades, não com o benefício que eles poderão colher, né? Isso acaba provocando conflitos e mal-estares, que podem inclusive desembocar em verdadeiras neuroses, tranquilamente. O conflito gera neurose, não é? Neste caso, é necessário desenvolver um cuidadoso trabalho de análise e de integração com o consciente, superando os condicionamentos e as rígidas estruturas inconscientes do eu superficial e abrir-se ao superconsciente, deixando de lado o orgulho e a vontade pessoal, que são grandes e tenebrosas barreiras para o desenvolvimento espiritual. O orgulho e a vontade pessoal. Se a vontade pessoal for uma vontade medíocre, não vai de jeito nenhum se apartar do eu da matéria, não é?
Na verdade, este é um trabalho de libertação das energias e dos conteúdos superiores, removidos e bloqueados. Os conteúdos superiores que se encontravam removidos e bloqueados, e de reconhecimento dos valores transcendentes e transpessoais que pressionam querendo manifestar-se. Os transcendentes e os transpessoais que pressionam querendo manifestar-se. Erich Fromm, no seu livro Ter ou Ser, afirma que todo homem, por natureza, possui no mais profundo de si mesmo o conhecimento da verdade, mas que no decorrer do seu desenvolvimento pessoal, com relação ao ambiente e à sociedade, é obrigado a removê-lo, perdendo desta maneira sua sensibilidade e sua capacidade de perceber a realidade profunda das coisas, preso às coisas sociais, em relação, mas que no decorrer do seu desenvolvimento pessoal, com relação ao ambiente e à sociedade, é obrigado a removê-los. Por quê? Porque está preso às coisas sociais, que não nos levam a absolutamente nada, infelizmente. De fato, o desenvolvimento da consciência, favorecido pela meditação, nos leva a reencontrar gradativamente este conhecimento da verdade e essa sensibilidade espontânea ao mundo do ser, libertando-nos de obstáculos e de remoções, mesmo sendo rígidos e estruturados. Mesmo que esses obstáculos sejam rígidos e estruturados, a meditação consegue simplesmente libertar-nos destes elementos. A meditação utiliza-se a expressão mundo do ser para indicar a dimensão do si real, pois quando conseguimos percebê-lo, nos tornamos o que somos. O si real. Quando conseguimos percebê-lo, nos tornamos o que somos. De fato, quando estamos na periferia de nossa consciência, identificados com os veículos e com seus conteúdos, não somos nós mesmos. Somos somente a projeção, um reflexo da realidade de nós mesmos e mergulhamos no vir a ser, perdendo a consciência do ser, daquilo que verdadeiramente é. Ser significa viver conscientemente, experimentar continuamente a realidade profunda das coisas, sem se deixar levar pelas aparências exteriores e agir a partir do centro de consciência, com autenticidade, espontaneidade e criatividade. Ser significa viver conscientemente. Isso é importante a gente entender, né? Ser significa deixar a energia do si fluir através dos veículos e desta maneira exprimir a realidade de si mesmos. Significa exprimir-se totalmente em harmonia com as leis cósmicas e divinas. Olha que profundidade de conotação, não é? Ser significa viver conscientemente, experimentar continuamente
a realidade profunda das coisas, sem se deixar levar pelas aparências exteriores e agir a partir do centro de consciência com autenticidade, espontaneidade e criatividade. Ser significa deixar a energia do si fluir através dos veículos e, desta maneira, exprimir a realidade de si mesmos, significando exprimir-se totalmente em harmonia com as leis cósmicas e as leis divinas. É entrar em equilíbrio com o eu espiritual, o eu divino. É a maneira verdadeira de se harmonizar com as leis cósmicas e com as leis divinas. Voltaremos.